Boa tarde, vida! Aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos. Com vocês, no podcast Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando. E com Deus, vamos todas as tardes, todas as manhãs, porque só Ele salva. Em tempo de tribulação, pegue na mão dele e vá, porque Ele guiará o melhor caminho para você. Hoje, nessa sexta-feira, tarde de sexta, boa tarde para você. Por que boa tarde para você e para mim? Porque hoje eu estou com um entrevistado aqui, que é um grande prazer estar com esse jovem dinâmico. Olha, filho de um grande cardiologista, Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidenta Dilma Rousseff. Eu estou nada mais, nada menos que o grande Pedro Rousseff, formado em administração pela... Não, isso quem vai falar é ele, porque me deu um branco aqui agora, viu, gente? Mas eu estou aqui com um grande vereador mais votado de Belo Horizonte, com quase 18 mil votos, coisa que o PT não atingiu essa marca em nenhum momento histórico da vida dele. O Pedro vem para inovação, mas quem vai falar isso melhor é ele. Muito boa tarde, Pedro. Sinta-se à vontade, aqui é diferente de tudo. Você pode ver que até o locutor, o apresentador, ele é mais agitado, tá suando a careca aqui, porque o ar tava um pouco baixo, e agora ele tem que abaixar mais, porque eu tô sentindo até calor aqui. Pedrão, é com você. Muito obrigado por estar aqui conosco e aceitar o convite. Raul, um prazer enorme. Tô até emocionado. Muito obrigado, tá, gente, pelo convite, Raul. O espaço aqui é muito bom mesmo, gente. Vocês têm que vir aqui para ver, porque é só vendo, viu? Muito obrigado, tá, Raul, pelo convite e a todos aqui que estão vendo também a gente. Pedrão, eu gostaria que você começasse o nosso podcast bate-papo aqui, que aqui é diferente de tudo. Aqui você está numa mesa como se fosse uma mesa de boteco. Aqui não tem nenhuma cordialidade, não pode falar certo, e até que o entrevistador não fala certo, daí você já tira, né? E aí, aqui você pode ficar muito à vontade. Fala o que quer, fala o que não quer, fala o que sente vontade de falar. Vamos começar, Pedrão, para o pessoal conhecer você, como foi a sua infância, sua adolescência, que eu também não conheço. Quero aprender um pouco de Pedro Rousseff, a grande revelação do PT de Belo Horizonte e, quem sabe, até de Minas Gerais. Não, maravilha, Raul. Só para todo mundo saber, eu tenho 25 anos, eu sou o vereador mais jovem hoje da Câmara de Belo Horizonte. Eu fui eleito com 24 anos, sou formado em administração pelo IBMEC, né? E assim, Raul, a minha vida toda, eu brinco, né, que eu já nasci como uma estrela do PT aqui em cima. Uma marca que eu vejo como muito positiva. Porque desde quando eu me entendo por gente, é o Pedro, que é sobrinho da Dilma, ministra de Minas e Energia, do presidente Lula. É o Pedro, sobrinho da Dilma, ministra da Casa Civil, presidenta 1, presidenta 2. Então, eu levo isso com muito orgulho mesmo, porque isso faz parte da minha trajetória. Até hoje, a Dilminha é a minha maior conselheira. E eu sou muito grato por isso, porque a gente tem que honrar a nossa história, e a minha trajetória política serve para poder honrar ela e mostrar para as pessoas que se eu conseguir ser pelo menos 1% do que a Dilminha nós vamos ter um sucesso tremendo, né? Então, a minha entrada na política também, Raul, eu lembro até hoje, no dia que a Dilma estava sendo votada para ser retirada ilegalmente do cargo de presidente desse país. Só para todo mundo lembrar, gente, é impressionante, né? Uma presidenta, a mulher, né, a primeira mulher eleita presidente desse país, uma mulher justa, uma mulher honesta, que não roubava e não deixava roubar, foi retirada do cargo por um movimento golpista, um movimento que não trazia benefício nenhum para o nosso Brasil, mas apenas por poder, e isso abriu uma porta do inferno para aquilo que a gente viveu nos anos Bolsonaro, nos anos Temer e para tudo aquilo que a gente vive hoje. A tremenda polarização no Brasil, que sempre existiu numa certa forma, mas não desse nível, de famílias brigando, a sociedade num caos civil. Essa porteira, Raul, se abriu por conta do golpe contra a Dilma. E eu me lembro até hoje, ao lado dela, vendo cada deputado que antes era parceiro do governo, votar contra ela, votando pela família, pelos bons costumes, pelo pai, pela mãe, pelo cachorro. Realmente uma patifaria absurda. E foi nesse momento, Raul, que eu percebi que se a gente que é jovem não entra na política para poder fazer a mudança
que ninguém mais vai fazer isso. O próprio presidente Lula fala, e falou já várias vezes, Pedro, se vocês estão tão inconformados assim com os políticos que estão aí, seja você um político, seja candidato e ganhe para poder fazer o melhor e fazer diferente. E eu fiz isso, sabe, Raul? Eu fui eleito o vereador mais votado da história do PT de Minas Gerais, com quase 18 mil votos, para poder vir para a Câmara de Belo Horizonte, para poder fazer barulho. Não só em Belo Horizonte, mas Minas Gerais e pelo Brasil. A gente tem um desafio hoje que é muito claro. O projeto que o presidente Lula e a Dilminha representam, que é um projeto de ajudar quem mais precisa, virou alvo de pessoas que não têm projeto pelo país, que não tem projeto de escola, que não tem projeto de saúde, que não tem projeto de política pública, mas que só tem projeto de like nas redes sociais. É isso que a gente vive hoje. A extrema-direita só vive de pautas ideológicas. E é isso que a gente vive na Câmara de Belo Horizonte hoje e na Câmara Federal também. Ou a gente que é de bem trabalha não pela esquerda, não pelo PT, mas pelo povo brasileiro, ou a gente toma jeito e vai trabalhar mesmo para poder derrotar eles, ou no ano que vem, de fato, o bolsonarismo, a extrema-direita e tudo aquilo que a gente viu durante 4 anos vai voltar para poder destruir o nosso país. Ótimo, Pedro. Você nasceu em Belo Horizonte mesmo, Pedro? Foi criado... Nascido e criado em Belo Horizonte, dia 5 de novembro de 1999. Nossa, novo demais, 25 anos. Ô Pedro, mas você teve motivação da sua tia, ou você disse aí que foi a motivação do impeachment, ou você já tinha a vontade de ser político quando você via sua tia nos bastidores, porque ela antigamente era nos bastidores, como secretária, como ministra, e depois ela foi como cargo-chefe, como governo e presidente da República. Você via isso, você já tinha vontade ou não? Ou não passava isso pela sua cabeça? Raul, ou era farra, ou era... Quando, né, só para você ter ideia das datas, né, porque a gente tem várias pessoas de várias idades que ouvem a gente aqui, quando a Dilminha sofreu o golpe, eu tinha 15 anos. Então, ao longo da minha história, né, em que você se entende por gente, tá raciocinando, eu sempre via ela, estava junto dela e via, pô, que legal, né, gente? Uma mulher assumindo postos dentro do país de grande relevância, como ministra 2 vezes, como presidente 2 vezes. Então, eu cresci nesse meio. E, para ser bem sincero, ela sempre falou assim, Pedrinho, não entra em política, não. É muito difícil. Sua vida vai ser só para isso. As pessoas vão te perseguir. Eu falei, Dilminha, tudo bem, mas eu vou entrar, porque se a gente não entrar, ninguém vai mudar nada. Aí ela, Pedrinho, saiba muito bem o que você está fazendo. A sua vida vai acabar. Eu falei, Dilminha, não tô nem aí. Eu vou entrar. E eu entendo todos os problemas, dificuldades, mas nós estamos aqui, não é pelo Pedro, assim como a Dilminha, sabe, Raul? Não entrou na política por ela mesma. Dilminha foi torturada por defender uma democracia nesse país. E quando a pessoa sofre isso, a gente não pode imaginar por um segundo que ela fez por ela. Ela fez pelo país. O motivo da minha entrada na política é para poder mudar tudo, para ter coragem. Precisa de novas pessoas que não ficam nesse papo de like, de rede social, mas que trabalham pelo povo, de fato, com política pública, com projetos palpáveis. A população precisa disso. A população está cansada de deputado federal vestindo peruca, indo para o plenário da Câmara Federal e passando vergonha. A população cansou disso. A população quer ver gente que resolve. E é esse o motivo da minha entrada. E se Deus abençoar, nós vamos caminhar cada vez mais na política para fazer a diferença. Tá, como eu vou pegar carona na sua fala aí, dizem as línguas lá nos corredores de todos os lugares, tanto na Assembleia como na Câmara, que você vai tentar uma cadeira, a vaga do candidato a deputado federal, que eu não tenho dúvida que você terá êxito. Você diz que, como você disse aí nas suas falas, a polarização, ela é ruim. Você vê o país polarizado graças à direita, foi o que você disse nas suas falas aí.
Mas graças à direita tem um foco maior lá no Congresso, como vamos colocar o candidato hoje que mais, o deputado que mais se destaca hoje na rede social pro lado da direita é o Nicolas Ferreira. O que você tem a me dizer sobre as colocações dele no Congresso? Você vai lá para ter um adversário à altura? Porque ele parece lá no Congresso que nada de braçada, que ele não tem adversário à altura dele. E tô vendo que você é um cara também que tem engajamento nas redes sociais e é um jovem, vamos dizer assim, com 25 anos, um jovem super preparado e que possa vir bater de frente com ele. O que você tem a me dizer sobre isso, Pedro? Raul, as pessoas podem achar que eu estou querendo ser algo maior, mas a minha tarefa hoje é uma só. A pedido do presidente Lula, eu estou rodando Minas Gerais inteira. Sim. Rodando todas as cidades para poder aglutinar o nosso povo. Porque o nosso foco ano que vem não é a eleição do Pedro, a eleição do Nicolas, a eleição XYZ. O nosso foco ano que vem é a reeleição do presidente Lula, ponto. O presidente me pediu, Pedro, vai com a sua força, com a sua juventude, com a sua energia, rodar o estado de Minas Gerais, que sempre me deu a vitória e sempre deu a vitória para a Dilma também. Roda o estado, aglutina as pessoas e fala com todo mundo em alto e bom som que eu sou candidato à reeleição e nós temos que ganhar. Porque se não ganhar, o Brasil vai virar um caos. Então, eu venho rodando, Raul, basicamente todas as cidades, todas as semanas, para poder achar, para poder aglutinar, para poder conversar com o time do Lula. Professores, comerciantes, estudantes, filiados, não filiados, todo mundo que acredita num país melhor, num país que combate a fome, que dá emprego, que leva desenvolvimento para as pessoas, nós estamos achando essas pessoas para poder aglutinar, para já mobilizar para a campanha do presidente ano que vem. E é o meu trabalho, eu me considero, Raul, muito mais como um soldado do presidente Lula, que para onde o presidente Lula pede, eu estou indo atrás. Então, o pedido dele foi muito claro para poder rodar o Estado, mobilizar, para que eu seja o porta-voz dele aqui, e é isso que eu venho fazendo. Ok, tudo bem. Mas você não respondeu uma pergunta aqui. Uma pergunta não, uma colocação aqui. Você tem pretensões de ser candidato a deputado federal ou isso só o tempo vai dizer? Ou isso só as provocações vão dizer? Ou isso não tem nada a ver? Como é que você se coloca nessa posição? Ô Raul, a minha maior tarefa hoje é ser o maior nome de Minas Gerais e o porta-voz do presidente Lula. Se eu vou ser candidato, se eu não vou ser, isso aí eu já... O tempo vai dizer, até né? Conversei com o presidente, vai ser uma adesão dele, porque eu tô aqui para ser um soldado dele. Para onde o presidente mandar, eu tô indo, porque nós precisamos de pessoas novas, Raul. O PT, a esquerda, a centro-esquerda, o campo democrático precisam de pessoas novas para poder combater esses dragões como o Nicolas Ferreira. Nós precisamos de gente que sabe mexer com as redes sociais, gente que seja combativa. Comigo não tem diálogo, Raul. Mas qual o posicionamento você vê como ele lá? Você vê como um posicionamento da direita que é produtivo ou você vê que é uma catástrofe? Como é que você vê isso, o posicionamento do Nicolas, principalmente o Nicolas, que hoje nós não podemos negar que ele é um grande destaque na rede social. Mas como é que você vê isso, Pedro? Raul, o Nicolas é uma grande vergonha, não só para Belo Horizonte, que ele foi vereador, não só para Minas Gerais, que ele é deputado, mas é um menino que nunca tem um projeto de lei que é benéfico para a população, nunca defende absolutamente nada que é bom para a população. O que ele faz, basicamente, todos os dias é chegar no plenário, inventar alguma mentira referente ao presidente e ao nosso governo e ganhar like nas redes sociais. O único trabalho que ele faz é esse, nada mais. Inclusive, em várias votações importantes que o presidente Lula mandou para a Câmara, como a redução do imposto sobre a cesta básica, sobre a carne, sobre a conta de luz, sobre a água, sobre o Vale Gás, entre tantas outras, o Nicolas votou contra. A direita, ou melhor, a extrema-direita são assim. Nas redes sociais falam que defendem o povo, mas na prática, quando é para poder votar, nunca votam em benefício do povo. Ao mesmo tempo, um dos maiores projetos que vai beneficiar quase 100 milhões de brasileiros, ou até mesmo na sua totalidade, se a gente for pensar certinho, o projeto da isenção do imposto de renda até R$5.000, um projeto que coloca dinheiro no bolso da população, principalmente de quem mais precisa, o Nicolas é contra.
O fim da escala 6x1, que atormenta milhões de brasileiros que não têm uma vida pessoal, que não conseguem ter tempo para poder estudar, se cuidar e estar com a sua família. Nós temos que acabar com essa escala e o Nicolas é a favor dela. Então, eu realmente não consigo entender como que tanta gente cai nessa laia mentirosa que não percebe isso, que todos os projetos que são a favor do povo, ele é contra. E todos os projetos que são contra o povo, principalmente as pessoas mais simples, eles são a favor. Então, as pessoas, a Dona Maria, o seu João, não querem saber das redes sociais dele, das mentiras que ele conta. A Dona Maria, o seu João querem saber da comida na mesa, de comida barata, de arroz barato, feijão barato, de emprego, de carro bom, de moto boa, de ônibus bom. O povo quer saber disso, não quer saber dessas palhaçadas que o Nicolas faz, não. Ótimo. Deixa eu te falar, vamos trazer agora a conversa mais pro... Parabéns pelo seu preparo, viu, ô Pedro? Vamos trazer a conversa mais para o estado de Minas Gerais. Romeu Zema, o governo Romeu Zema. O que você tem a me dizer e comparar também, que o governo passado foi até o do seu partido, o Fernando Pimentel. O que você tem para fazer de comparações a esses dois governos? Pois é, Raul. Eu até falei sobre isso ontem. O estado que Minas Gerais está hoje, né, a situação é tão grave que o Zema está tendo que vender ou entregar todos os imóveis que pertencem ao nosso estado para tentar abater parte da dívida que ele mesmo causou. Então, ontem mesmo, o Zema fez o anúncio que ele pode entregar também a sede do governo de Minas Gerais ou para poder privatizar ou como pagamento para a União pelas suas dívidas. E isso é muito relevante, Raul, porque a partir do ponto que o chefe do estado de Minas Gerais resolve entregar a sede do governo, eu faço um convite então para o Zema, entrega de uma vez a chave do governo para o presidente Lula, para a gente poder gerenciar também Minas Gerais. O que o Zema está fazendo é uma verdadeira vergonha. O Zema, que diz ser um empresário de sucesso, realmente, a sua família é bilionária. Mas para poder gerenciar o nosso estado, aí sim, cuidar das pessoas, é um terror. Zema não paga um centavo da dívida, tem 6 anos. Veja se a Dona Maria, que pega uma dívida de R$100 no cartão, pode ficar 6 anos sem pagar ela. Não existe. Então, o presidente Lula está sendo muito razoável na cobrança dessa dívida, que está reduzindo várias parcelas, está fazendo de tudo para dar sustância, e o Zema que não quer pagar. E o Zema está fazendo de tudo para poder privatizar tudo que é do nosso estado. É um programa, Raul, que eu nunca vi outra pessoa ter coragem de fazer. A estratégia dele é muito simples. Ele quer sucatear todos os órgãos públicos, as estruturas públicas que pertencem ao povo de Minas Gerais para ter um pretexto para poder vender. Vocês podem perceber, gente, que o serviço da Copasa e da CEMIG, ao longo desses períodos que o Zema é governador, pioraram não por conta dos funcionários, que são muito qualificados, que são muito bons, mas sim por conta do governador, que de propósito retira verbas das estatais, das escolas, dos hospitais, para a população perceber, opa, tá ruim, para dar pretexto para ele privatizar. Nesse pacote que ele quer vender ou entregar, são quase 350 imóveis do governo de Minas Gerais que ele quer fazer a entrega para perdoar parte da dívida dele. Entre eles, a sede do governo, a Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, que é um patrimônio nosso, educacional, importantíssimo, quer entregar também o Palácio das Artes, né, um dos ativos culturais mais importantes do Brasil. E não só isso, mas várias escolas estaduais, como o Estadual Central, onde a Dilminha estudou lá, por exemplo. Então tem uma história de ser um espaço qualificado enorme e que pela má gestão o Zema vai ter que vender até isso. E o ponto chegou, sabe, Raul, de na lista, pasmem, para todo mundo ouvir que não é mentira, depois nós podemos mandar a lista para todo mundo ver. Na última parte tem até reserva indígena que o Zema está precisando vender para tentar pagar suas dívidas. Então, como que um cara que se diz um gestor não paga dívida e tem que vender todo o patrimônio da sua empresa, que é o nosso estado?
para poder pagar as dívidas, né? Então, é uma grande vergonha e o Zema agora está tentando polarizar com o nosso presidente Lula, porque diz ele que quer ser candidato a presidente da República. Na minha visão, se um cara é tão incompetente a ponto de quebrar um Estado, ele nem tinha que ser candidato, nem tinha que pensar em ser candidato. O Zema, para mim, tinha que se aposentar ao ano que vem, com muita vergonha, mas pedir para poder sair e ficar na cama dormindo, né? Já é rico mesmo, então, na minha visão, poderia muito bem fazer isso. E você não tem nenhuma comparação a fazer com o governo Pimentel, não, Pedrão? O governo passado? O Raul, para ser bem sincero, eu vejo que o Zema fica colocando muita culpa nos governos passados, e eu não estou aqui para falar de governo passado nenhum, porque quem é governador é o Romeu Zema. E, na minha visão, para quem governa um estado há 6 anos, não tem que falar de governo passado. Ele pode muito bem falar do governo passado, que é ele mesmo. Então, no passado mandato era Zema também. Então, vai chegar em um ponto que ele vai culpar algo que há 10 anos atrás estava em Minas Gerais. Então, assim, tem que esquecer e focar no seu próprio trabalho. Se o cara governa o segundo maior estado durante 6, quase 7 anos agora, indo para o 8º ano e não conseguiu resolver nada e só piora o nosso estado, ele não tem respeito nem credibilidade para poder falar de governo passado nenhum. Ok. Vamos trazer para um quadro aqui, para o programa aqui, oferecimentos Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, gente, o melhor instituto que tem para fazer concurso público, viu? Quintal, campanhas criativas, é porque eu preciso falar, que senão eles cortam o meu programa, demais, você entendeu? Tá chique. Uma boa parceria, Raul. É, uma boa parceria, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, IBGP. Deixa eu te falar, Pedrão, o que você mudaria hoje no estado de Minas Gerais e vou além, e no Brasil? Hoje. Raul, hoje nós temos que mudar o governador, com certeza, né? Isso é fato numérico. O segundo ponto, que eu quero que todo mundo que está aqui entenda, felizmente nós vivemos numa democracia, felizmente. Mas isso é muito importante falar porque o presidente Lula, ele está tentando remar sozinho, porque todos os projetos que ele tenta aprovar, parte deles são barrados, porque o presidente não tem o devido suporte que ele precisa ter na Câmara Federal. Não adianta nada a gente ter um bom presidente se a nossa Minas Gerais e se o Brasil não dão também para o presidente Lula deputados e deputadas para poder ajudar ele a aprovar esses projetos. O que falta para esse país andar junto do presidente Lula é uma base firme no Congresso. Porque não adianta nada, gente, o presidente ter boas ideias se sempre ficam falando mal das ideias, se sempre votam contra essas ideias, que não são ideias que o presidente tira da cabeça, não. É diminuir o preço dos alimentos na marra. A Câmara foi contra. Importar 1 bilhão de toneladas de arroz para o preço para a Dona Maria ficar bem baixinho para poder caber no bolso dela, para ninguém passar fome, foram contra. Nós precisamos de uma base para o presidente Lula na Câmara Federal para ontem. O presidente Lula está fazendo um governo numa dificuldade que vocês não imaginam. É todo dia um problema diferente por conta da Câmara Federal, que só quer saber de... perdão a palavra, Raul, mas de ferrar com o presidente Lula. Só estão lá pelo like, a extrema-direita só está lá para poder fazer videozinho, não querem votar projeto nenhum e nem sabem fazer isso. E já provaram que não sabem fazer. Eles governaram esse país por 4 anos. Em Minas Gerais, me fala uma obra do Bolsonaro? Nenhuma. Uma obra do Bolsonaro. E o presidente Lula fez essa pergunta para o Zema no mês passado. Zema, me fala uma obra do governo Bolsonaro em Minas Gerais. Não tem nenhuma. O Bolsonaro, nos seus 4 anos, não conseguiu colocar uma casa popular em Minas Gerais. O presidente Lula, mas a presidenta Dilma, fizeram o Minha Casa Minha Vida, um programa importantíssimo para milhões de famílias que moravam de aluguel, que não tinham casa e estão ganhando casa de graça ao longo de 10, 12 anos. E o Bolsonaro renomeou para a Casa Verde e Amarela e não conseguiu entregar nenhuma casa. A Petrobras, com o Bolsonaro, dava um prejuízo monstruoso. Com o Lula, deu o maior lucro da história agora. Então, assim, é uma soma de fatores que só mostra mais uma vez, Raul, que a direita não sabe governar. A direita sabe fazer bagunça. Ok. Ô, Pedrão, agora eu vou falar com experiência própria, tá? Que eu caminho muito na rua aí, como você deve caminhar, já vi que você é um cara prendado aí. De 10 pessoas, ô Pedro,
que eu escuto na rua falar, 9 reclamam dos políticos. 9. Isso em geral. 9 reclamam de político. Eu queria saber, e o pior, estão reclamando dos assessores também, falam mal dos assessores, de político. O que vem a dar essa revolta tão grande na população? Não sei se você concorda, primeiramente, se você concorda, de falar mal dos políticos em geral, seja direita ou seja esquerda, de políticos em geral. Aonde você vê que está o erro disso, e se você vê que está errado, ou se você não vê, qual é o seu posicionamento sobre isso, Pedrão? Raul, a população está certíssima, a política está acabando com esse país, a população está certa e tem que cobrar mesmo, porque o estado que nós estamos, os políticos estão entregando muito pouco. O povo está passando fome, o preço das coisas está caro por conta dos políticos. É verdade isso. A gente não pode ficar aqui só porque eu sou político, tem que defender. É nada. Tem que descer o cacete mesmo. A maioria desses políticos aí só querem saber de fazer sacanagem e trabalhar pelo povo mesmo, nada. Então, quando a população reclama, e reclama com muita razão, porque eu rodo Belo Horizonte, Minas Gerais, rodo o Brasil, e as pessoas reclamam que político não vale nada. É verdade. A maioria, tá? Não é a minoria, não, Raul. Eu te fiz essa pergunta, Pedro, porque eu escuto muito isso. Lógico. E eles falam também dos assessores. Vocês estão incluídos também no pacote. Não, mas não isso... é assim. É claro que todo caso tem sua exceção. Lógico. Mas é exatamente por esse motivo também, Raul, que eu entro para a política, porque eu sempre vi isso, que a maioria desses políticos não querem ajudar as pessoas, não querem fazer projetos, não querem nem trabalhar. E eu acho isso um absurdo. A população está certíssima, tem que cobrar mesmo, tem que expor mesmo. Porque se os políticos não ficarem espertos, ano que vem tem outra eleição e vai trocar todo mundo. E a população tem que fazer isso mesmo. Tem que colocar o pau na mesa e falar, porque os políticos esquecem que quem manda não é eles, quem manda é o povo. E eu tô aqui para poder representar essas pessoas. Então, se a gente não faz um trabalho que as pessoas gostam, eu estou fazendo errado. Olha, um amigo meu votou em você, ó, Tulhão, ó, parece que você, ó, não perdeu seu voto, não. Menino, ó, nota 10 aqui. O Túlio Freitas votou em você, é um grande amigo, eu tenho um abraço, Túlio. Ô, Pedro, eu gostaria, já estamos chegando quase ao final do programa, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Na Câmara Municipal, você tem algum embate com algum vereador diariamente, tirando, claro, essas diferenças ideológicas, direita, esquerda, mas pessoalmente? Ou você leva só as ideias, as brigas para o campo das ideias e não para o campo pessoal? Como é que é isso lá na Câmara, Pedro? Raul, eu não tenho problema com vereador nenhum, não tenho problema com político nenhum, tenho problema com a situação que Belo Horizonte vive. Ponto. Por isso que eu sou relator do novo contrato de ônibus em Belo Horizonte, que por meio da minha ação junto da Câmara, nós vamos remodelar esse contrato de ônibus completamente. A população não foi ouvida para poder fazer esse contrato e é o meu trabalho como relator trazer o povo para dentro para ajudar a gente e principalmente o nosso mandato, que eu sou relator, para poder remodelar esse contrato de ônibus. Gente, o povo precisa, Raul, ter um ônibus barato, de qualidade, um ônibus que pelo menos tenha ar-condicionado garantido em todos eles, tenha acessibilidade, tenha bancos dignos e também, isso aqui não é sonho não, porque eu vou colocar no contrato, vocês podem anotar que se para os ônibus rodarem em Belo Horizonte, tem que ter Wi-Fi também lá dentro, tem que ter câmera de segurança também, porque o que eu mais ouço, o que eu mais vejo são pessoas sendo assaltadas, violentadas, assediadas dentro dos ônibus e nós não temos resposta disso depois. As pessoas, quando andam em um ônibus, têm que se sentirem seguras. O que eu puder fazer nesse contrato para poder obrigar essas empresas a darem segurança, a darem qualidade para as pessoas, a ter um transporte digno, um transporte barato, acessível, rápido também, eu vou fazer. Então, assim, não tem problema com o vereador nenhum. O meu problema é com a fome, é com o desemprego, é com o subdesenvolvimento dessa cidade. E o que eu puder fazer para poder mudar Belo Horizonte, dar outra cara, gente, eu só sou vereador por causa disso. Então, se Deus abençoar, e Deus abençoa a minha vida todos os dias, sabe, Raul? E eu sou muito grato por isso. Nós estamos aqui para poder trabalhar pelo povo. Então, não tem nada com vereador nenhum, não. Estamos aqui para poder trabalhar. Ótimo. Nós temos um quadro aqui, Pedro, que é a Rapidinha. A Rapidinha você responde a Rapidinha com é boa, hein, Raul? Rapidinha. Você responde com uma palavra ou uma frase. E você fica bem à vontade nisso.
Sobre o governo Bolsonaro, uma palavra ou uma frase? Um terror. Sua cor predileta. Vermelho. Um prato. Churrasco? É um prato, né? Um churrasco. É igual eu, tá vendo? Não, porque só para poder explicar, Raul, que né, o prato churrasco é uma carninha, um chimichurri, uma batata frita, uma farofinha. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô com você nessa, no churrasco. Nicolas Ferreira. Um desperdício. Dilma Rousseff. Um orgulho. Luiz Inácio Lula da Silva. O maior presidente. E para finalizar, pré-finalizar, né? Por que você aceitou o convite de estar aqui de frente a frente comigo hoje? Primeiro, pela sua exposição, pela sua liderança, Ramon, e para poder utilizar do seu programa para poder levar a nossa mensagem para não só Minas Gerais, mas para o Brasil inteiro, que eu sei que várias pessoas do Brasil ouvem você, então vir para cá é um benefício muito grande para a gente. Pode ter certeza. Muito obrigado. Deixa eu te falar, Pedro, agora você vai falar naquela câmera ali, mandar um breve aviso para os seus eleitores, que não são poucos, são quase 20 mil no estado de Minas Gerais, e no município de Belo Horizonte, né? 20 mil você já sai com uma arrancada muito grande do município de Belo Horizonte. Falar o que você pretende fazer, melhoria da vida deles, ou o que você quiser aí, dá um recado para os seus eleitores, fica à vontade. Quero dar um recado para os eleitores, mas principalmente para aqueles que também não votaram, porque o meu trabalho aqui não é somente trabalhar pelos eleitores, mas é trabalhar pela cidade e pelo nosso estado. Então, de mim, vocês podem ter a certeza que eu trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, para poder mudar Belo Horizonte e mudar Minas Gerais. Então, vocês podem esperar de mim trabalho e coragem, que nós vamos precisar disso, Ramon. Só Raul. Corrigindo, não é Ramon, é Raul. Raul. Ramon, você tá com algum Ramon aí na cabeça. Aí. Raul. Já me chamaram de Arthur. Ramon, Raul, mas Raul é luar, né? De trás para frente é luar, então não deixa de ser um nome maravilhoso, mas a gente tem horas que tá com a cabeça conturbada, luar, de trás para frente, Raul, luar, tá vendo, né? Pedro, eu te agradeço demais, não tenho dúvida que sua vitória será consagradora no cargo que você for ocupar, você será sempre destaque, porque eu já vi que você é um menino dinâmico, perspicaz e esperto. Você vai longe, meu querido. Parabéns pelo seu dinamismo e parabéns pela essa grande articulação que você tem nas redes sociais, que hoje dá inveja a muitos políticos aí que queriam ter essa articulação que você tem. E você, novo desse jeito, já domina o espaço todinho. Parabéns e volte sempre. E eu vou te chamar aqui quando, na próxima eleição, quando você já estiver encadeirado ou deputado estadual, ou deputado federal, ou quem sabe até os executivos aí. Conte conosco aqui, a porta do programa está aberta. Raul, muito obrigado pelo convite, estou sempre à sua disposição para poder voltar também. E um grande abraço para todo mundo que ouviu, que está aqui com a gente. Obrigado. Valeu, querido. Tamo junto.